eminente professor Everardo Maciel, que tenho a honra de conhecer pessoalmente, senhoras e senhores, estimados alunos, colegas do IDP, professores, vejam a responsabilidade, não é? Eu aqui terminando o dia de hoje, achando que eu tivesse uma participação tímida, ao lado do senador, Luiz, e fosse só fazer uma provocação ou outra, e me deparo nessa situação. Mas vamos lá, né? Entraria diretamente no meu tema para falar sobre o conflito de competências federativas na regulação de serviços públicos. Que tipos de problemas nós poderíamos, e nós certamente nos deparamos, quando, por exemplo, o titular de um serviço público é a União, mas ela, muitas vezes, necessita de utilizar bens municipais, espaços públicos municipais. E, ao utilizar bens municipais, ela, muitas vezes, tem que sofrer, ou pode sofrer, a regulação de normas municipais. E em que medida isso comprometeria e afetaria, ou poderia comprometer, esse serviço público de titularidade da União? Um exemplo clássico que eu traria aqui é o exemplo de uma eventual lei municipal que estabelecesse que toda fiação aérea de eletricidade tivesse que ser subterrânea. E a distribuição de energia, instalação, isso é competência da União. E quem pagará essa conta? Pode, a pretexto do interesse local ou urbanístico, um município legislar desse modo que afete diretamente um contrato de concessão de serviço público em vigor, quando o titular é um outro ente? Poderíamos também falar aqui do caso do aeroporto Brasília. O aeroporto de Brasília não tem alvará. As lojas lá ainda não têm alvará. Porque a legislação do Distrito Federal, que previa um alvará provisório, foi considerada inconstitucional. E como não tem a lei ainda lá, daquele espaço urbano lá, ainda não tem o alvará propriamente dito. Estaria o aeroporto e aquelas lojas essas que foram consideradas, quando do contrato de concessão, para fins de se estabelecer o valor da concessão como uma forma de modicidade da tarifa, deixar de funcionar? Ou nós poderíamos alegar que, por ser um espaço de atuação de um serviço público de titularidade da União, ele estaria imune ao poder de polícia municipal? Questões concretas, que já estão judicializadas, inclusive, seriam a que eu gostaria de suscitar, de provocar aqui, de compartilhar com os senhores. E estaríamos, portanto, falando de conflitos de competência entre entes federativos a propósito da regulação de serviços públicos. No caso específico da rede de fiação aérea, nós, então, teríamos aí uma lei municipal. E aí nós teríamos que olhar a Constituição. Como é que a Constituição dispõe sobre esse determinado serviço de energia elétrica e sobre a competência municipal? E aí, lá no artigo 29 seguintes, quando nós temos o tratamento sobre a competência dos municípios, tem lá, entre as competências, artigo 30, legislar sobre interesse local, legislar sobre espaço urbano, o uso do espaço urbano. Isso é competência do município. Competência da União, material, explorar instalação e distribuição de energia elétrica. Legislativa, legislar sobre energia elétrica. Seria interesse local, dentro da perspectiva do espaço urbano, da disciplina do espaço urbano, dizer, uma lei, que a fiação aérea passa ou tem que ser agora subterrânea? Isso não tem a ver com direito urbanístico, não teria a ver com uma segurança, não teria a ver com o uso do espaço urbano? E tendo, não estaria legitimado aí o exercício da competência do município? Mas nós teremos que enfrentar aí, dada essa tensão que existiria, e verificar o sentido, primeiro, das palavras, dos termos que a Constituição usa.
E aí o interesse local nos chama a atenção. E é engraçado porque hoje, pela manhã, a ministra Carmen Lúcia, ela nos mostrou bem, né, como é que as particularidades de cada contexto, de cada região, informa e forma a concepção, os valores, a cultura, a imagem, a formação de cada um, né? Mais adiante, nós tivemos uma exposição que passou, o professor visitante que proferiu a palestra, ele tocou no assunto do problema da discricionariedade, do problema dos conceitos indeterminados, da aplicação da lei diante dos conceitos indeterminados. E aí, o interesse local, de certo modo, a ministra Carmen comentou. Depois, o conceito indeterminado, o professor também passou. E eu venho dar um exemplo em que o desafio é verificar se estamos diante de um caso, de uma situação que é o interesse local que prepondera, ou se seria aquela competência da União do artigo 22, que trata da energia elétrica. Aí eu falei, então eu sou provocado, e aí o senador ainda falta, então eu sou provocado a fazer uma brevíssima consideração e peço aos meus alunos que tapem os ouvidos, porque senão eles vão já enjoar, mas eu não me resisto em pontuar essa ideia da discricionariedade na aplicação de conceitos indeterminados. Em que medida a utilização da linguagem fluida autorizaria o intérprete e o aplicador da norma a entender que ele teria um espaço ali de escolha legítima? Isso procede, isso é autorizado, essa noção é reconhecida pelo ordenamento jurídico? É preciso nós termos presente o seguinte: há dois momentos muito distintos nesse trabalho com o direito, na interpretação das normas. Há um momento em que se fala da elaboração das normas, onde o legislador ou administrador, na sua competência normativa, ele pressupõe situações uniformes, tenta captar a realidade, como disse o professor pela manhã. Quer dizer, a linguagem tenta se apropriar da realidade. Aquilo que eventualmente pode acontecer é antecipado pelo legislador, que estabelece, então, um norte. Este momento, que é o momento de legislação, de validação normativa, não tem nada a ver com o momento de aplicação da norma. São momentos absolutamente distintos. Quando se aplica uma norma, se está diante de um conflito ou de um caso concreto, nós não estamos propriamente discutindo se a norma é válida ou não. Nós estamos buscando, à luz daquela particularidade fática construída discursivamente naquela situação, qual é a norma de regência. Qual é a norma que será aplicada? A norma que atrai a competência do município, do interesse local, ou é a do artigo 22, lá que fala da competência material da União em relação à energia elétrica? Qual é a norma que vai prevalecer nesse caso, segundo as particularidades fáticas deste caso? E a complexidade hoje do paradigma do Estado Democrático de Direito impossibilita mesmo que nós consigamos criar métodos e fórmulas abstratas para dar conta dessa realidade. O direito se especializa, nós nos especializamos, a nossa vida é absolutamente... Nós vestimos várias roupas ao mesmo dia, eu sou consumidor na hora que eu compro o livro ali, aqui eu sou empregado, eu sou empregador no meu escritório, nós temos vários papéis, aqui nós temos uma multiplicidade de interesses e de compreensões de vida gigantescas. Na ciência, a mesma coisa, e nós agora vamos tentar criar aí um conceito fechado para dizer o que é interesse local, que nos salvaria e que resolveria os nossos problemas e os conflitos entre entes da federação, de um modo que viesse de cima para baixo, quase que uma pomba-gira, e resolvesse o nosso problema? Não. Isso necessariamente é um vício de linguagem? Também não necessariamente é um problema de linguagem. Isso é algo que é natural da vida, é inerente à condição humana
não dar conta de antecipar tudo. É inerente da condição humana, da convivência, e graças a Deus, porque senão a vida seria algo absolutamente morno, o aspecto surpreendente, aquilo que se não cogitou, a particularidade que não se pensou. Então, por exemplo, no exemplo da questão específica das redes, foi o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro editou uma lei, publicou uma lei, foi feita uma lei do municipal, dizendo que as concessionárias de energia elétrica teriam que, em 5 anos, aterrar toda a fiação aérea. Dando 5 anos. E aí tem as penalidades lá. E, portanto, a concessionária, a Light, ajuiza uma ação ordinária, tentando o controle difuso de constitucionalidade, perde em primeira, perde em segunda instância, recurso extraordinário não admitido, só numa cautelar é que se consegue uma liminar no Supremo Tribunal Federal, suspendendo os efeitos. E qual era o dilema? Se entenderam as instâncias ordinárias que estava ali a tratar de um legítimo exercício de competência municipal, porque, tanto no aspecto urbanístico, estética, quanto de segurança, autorizaria, naquela regulação do espaço urbano, a competência legislativa do município para impor essa obrigação. Ocorre que isso, em uma estimativa baixa, leva a 20 bilhões de reais. Colocar toda a fiação aérea da cidade do Rio de Janeiro debaixo da terra envolve isso. É algo que envolve uma complexidade. E a pergunta é, quem paga essa conta? Transfere para o consumidor? Aumenta a tarifa? Mas a tarifa vai ser diferente para quem mora do Rio, para quem mora numa cidade vizinha. Quem vai beneficiar isso é quem mora no Rio. E na outra cidade que não tem uma lei municipal e que continua sendo fiação aérea. E isso geraria quase que o dobro. Teria que duplicar para pagar essa conta. Por outro lado, nós poderíamos dizer assim, mas peraí, mas pode, se é uma competência, se essa regulamentação pode se dar de modo unilateral, não há nenhum problema, isso pode se resolver em indenização. É transferir, postergar esse custo para a indenização. É algo que encontra legitimidade também nos princípios da administração pública, do Estado Democrático de Direito. A administração, o Estado, teria essa prerrogativa? Vejam como o caso é complexo. Entendeu, nessa decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, que se deve fazer uma avaliação da preponderância de interesse, como um primeiro caminho nesse conflito de competências federativas. Qual é a predominância do interesse? A predominância do interesse local, regional. À luz das normas vigentes. No segundo passo, quais são as normas vigentes? Nós temos no texto constitucional algum dispositivo que especificamente trata daquele serviço, no caso, energia elétrica? Temos. Atribui a quem? A União. Em que medida que aquela regulamentação do município estaria ou não a violar um núcleo essencial, de estatura também constitucional, como, por exemplo, o equilíbrio econômico-financeiro? Então, nós temos a garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro daquele que fez uma proposta para ser delegatário de serviço público e que, diante de alterações que eventualmente ocorram, ele tem uma correspondente recompensa, que é a manutenção da proposta. Isso é um direito de estatura constitucional? É. Aquela lei concreta compromete diretamente esse núcleo. Então, nós temos um dispositivo constitucional que expressamente cuida do tema, dizendo que energia elétrica é a União. Nós temos, no caso concreto do exemplo que eu trouxe, uma legislação municipal que diretamente impacta o equilíbrio econômico-financeiro daquela avença. Por outro lado, nós temos o artigo 175, que impõe o serviço público como um dever do Estado. E, tendo em vista a alteração substancial implementada pela lei municipal, corre-se o risco desse serviço ser comprometido. Porque quem pagará por essa conta? Se a concessionária não tiver condições para tanto.
Poderíamos ter um impasse aí na própria prestação do serviço. E aí nós temos que lembrar que a finalidade maior do serviço público é o seu atendimento, a sua efetiva realização e atendimento ao usuário. Essa situação é diferente, de certo modo, de se nós imaginarmos o seguinte: a pretexto de direito do consumidor, que tem também a possibilidade aí de lei municipal tratar, ou lei estadual, não há um tratamento exclusivo da matéria, até meio ambiente também, mas que, por exemplo, uma lei estadual determinasse que nas faturas lá de energia elétrica viesse uma mensagem, todas as faturas lá que você recebe, de contas, tivesse que vir com uma mensagem ligada ao meio ambiente, etc. e tal. Nós também poderíamos usar o mesmo raciocínio de que se estaria aí a impactar uma relação contratual vigente de titularidade de outro ente da federação, cujo núcleo, direito constitucional garantido como do equilíbrio econômico e financeiro, estaria sendo violado. Nós poderíamos usar esse mesmo raciocínio, porque, em tese, eu tenho uma lei que, a pretexto disso, vai impactar uma relação. É diferente. Ou não é diferente? Nós teríamos aí uma outra situação que ocorreu, foi quando uma legislação do Estado determinou o local onde o medidor de energia deveria ficar. E isso impactaria a prestação do serviço da concessionária, porque, do modo como foi colocado, teria um problema grave de, eventualmente, se o morador não estivesse na casa, na residência, não teria como acessar o acesso a isso. Isso demandaria vários retornos, e isso impactaria tanto na operacionalização quanto no custo. Então, de fato, não será simplesmente dizer norma geral ou simplesmente dizer energia elétrica que vai resolver os nossos problemas numa situação concreta que exige da gente a consideração de todas essas particularidades. É a consideração dessas particularidades que densificam o conceito indeterminado, que numa situação conflituosa não dá espaço à discricionariedade. A aplicação dos conceitos indeterminados em situações que já ocorreram, para que se ali aponte uma solução, ela não pressupõe um juízo de conveniência e oportunidade que blindaria o controle jurisdicional ou o controle de qualquer órgão que tenha competência para ferir a juridicidade e legitimidade das ações da administração pública. É completamente diferente de se estabelecer pautas de política pública. É completamente diferente de se implementar uma política econômica que pressupõe definições do âmbito do Banco Central, por exemplo, quanto a juros e não se está aqui a defender o controle de toda a ação da administração pública, especialmente daquela que tem a ver com um prognóstico, algo que se está a falar, uma visão para frente. Mas, em relação aos conflitos existentes, essa aplicação, a noção de interesse local, a noção de interesse público, essas noções pressupõem, sim, essa compreensão de o relato, e aí daí nesse sentido o juiz Hércules, de que fala do Working, a busca desse máximo relato possível das circunstâncias, de todas as pretensões aduzidas acerca daquele conflito, e para que se possa, então, a partir daí, verificar qual é a norma de regência que se deve aplicar. A segurança jurídica é outro elemento importantíssimo na discussão da prestação dos serviços públicos. Nós temos contratos de concessão de energia de 20, 30 anos, agora, recentemente, uma medida provisória transformada em lei em relação a uma opção para que se prorrogasse por mais 30 anos de diversas usinas, e vimos o conflito chegar ao judiciário de algumas usinas que não aderiram a essa nova regulamentação, porque defendem que nos seus contratos originários já garantia o direito à prorrogação de seus contratos. E vem a União, e aí o próprio titular do serviço. Não é nenhum conflito federativo, mas um conflito mesmo entre concedente e concessionário, neste caso.
Os exemplos que eu dei até agora eram entre entes federativos, lei municipal, lei estadual e o titular de outro. Mas me ocorre aqui, até para fazer uma menção rápida à segurança jurídica, o que recorrentemente vi nos jornais e está em debate no Superior Tribunal de Justiça, sobre se um concessionário que tem um contrato de concessão que prevê lá o direito à prorrogação, e aí vem uma medida provisória, uma lei dizendo, olha, mudamos as regras do jogo. E para vocês, ou aderem a isso, ou então nós faremos uma licitação. Pode. Alguns defenderam, defenderam que o Estado tem prerrogativas e para exatamente efetivar o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, poderia unilateralmente fazê-lo, e quanto mais quando faz por lei. Se unilateralmente a lei de licitações e concessões admite a alteração, que dirá por lei? Olha como esse é um discurso perigoso, equivocado e que viola a segurança jurídica. Não porque é inválida a regra que autoriza a alteração unilateral, mas porque não é legítimo o modo como se fez. E legitimidade é uma noção jurídica. Por quê? Porque o ato jurídico perfeito é garantido também pela Constituição. A expectativa legítima daquele que estimou ao longo de anos o investimento para que se tenha um retorno, e isso é a noção de equilíbrio econômico-financeiro que está na Constituição, é um direito. E não há que se falar aqui que não se pode dizer em direito adquirido a regime jurídico, que isso é tranquilo. É tranquilo dizer que não existe direito adquirido a regime jurídico numa relação estatutária, mas numa relação contratual, a situação é diferente, porque eu não estou diante de uma imposição, de um ato, condição, em que eu, servidor, me submeto a um estatuto previamente mutante unilateralmente. Não. Numa relação contratual, eu tenho vínculo obrigacional. E se, por um lado, eu tenho prerrogativas no sentido da administração de poder unilateralmente alterar, eu tenho, como prova desse vínculo obrigacional, a contrapartida do equilíbrio econômico-financeiro. E se eu apresento uma nova regra do jogo que descaracteriza de modo fundante esse equilíbrio econômico-financeiro, e por um lado tem um vínculo obrigacional que me assegura um regime contratual, eu tenho direito a esse ato jurídico perfeito. Não é o discurso da supremacia do interesse público sobre o privado que simplesmente faz uma mágica e como que se desconstrói toda a noção de segurança jurídica. Então, a regulação de serviços públicos também está, e também é problemática, nessa relação do poder concedente com o concessionário. Eu gostaria apenas de terminar dizendo o seguinte, que talvez a grande mudança no direito administrativo, e este é um seminário de direito administrativo, que, a meu sentir, o Estado Democrático de Direito nos oferta, vamos dizer assim, é a noção de motivação da administração pública, dos atos administrativos. A noção de motivação significa dizer que, no paradigma do Estado Democrático de Direito, cidadania e participação têm como correspondente lógico o dever de o Estado, a administração, ouvir e considerar o que você disse. Pode decidir de modo contrário ao seu interesse. Mas ele não pode mais, como antes da Constituição de 88, simplesmente dizer que, para a segurança nacional, edita-se o ato institucional número tal, como se essa brevíssima e fluida motivação legitimasse a conduta do agente público. A legitimidade da ação estatal no paradigma do Estado Democrático de Direito se assenta hoje na motivação que expressamente explicite o aspecto fático, as pretensões e a lei que se aplica, ou a solução jurídica que se aplica àquele caso. Sem essa consideração, nós esvaziamos completamente a noção de motivação e o ato é nulo. Então, esse caráter dialógico
Por isso que o devido processo legal não pode ser mais concebido como um devido processo legal meramente formal. Ele é formal e material. São duas noções co-originárias. E essa co-originalidade que faz com que haja a legitimidade do exercício do poder. Então, num conflito federativo, eventual conflito federativo em relação à regulação de serviços públicos, seja lei municipal, seja lei estadual, eu não conseguirei dizer para os senhores, a prioristicamente, sem considerar as particularidades do caso, qual seria a solução justa e correta para este caso, ou numa avaliação de um jurista, de um estudioso, de um juiz, cada um no seu papel, sem antes conhecer toda a motivação e as particularidades que aquele caso informa. E assim o fazendo, conseguir dar uma justiça a uma determinada situação, a um conflito que é datado, precário e contextualizado. Eu costumo dizer que a minha função em sala de aula é suscitar muito mais dúvidas do que certezas, muito mais perplexidades do que zonas de conforto. Espero que eu tenha conseguido provocá-los um pouco. Muito obrigado pela atenção de todos.